Sejam muito bem-vindos ao podcast Bastidores da Inovação, um podcast feito pela The Bakery para discutir como a inovação nas grandes corporações e realmente entender o que está por trás, né? O que não sai nos holofotes. Hoje estamos aqui com um convidado super especial, que eu logo apresento, para falar um pouco sobre a inovação, o movimento, principalmente no setor de óleo e gás e no setor de energia como um todo. Eu sou a Sofia Pimenta, sou sócia CMO aqui da The Bakery, estou com o Felipe Novaes, que é o nosso cofundador e hoje o chefe de Growth e de parcerias aqui da The Bakery. Hoje o nosso convidado é o Júlio Leite, ele é o gerente geral de inovação do SEMPS. E aí, Júlio, eu vou pedir para você logo se apresentar e contar sobre a sua história aí de mais de 20 anos na Petrobras, o que você tem feito. Obrigado, Sofia. Júlio Leite, me apresentar para vocês aqui rapidamente. Estou na Petrobras desde 2006, entrei na Petrobras logo depois que saí da universidade. Nesse período eu passei pela parte de operações, então vivi 7 anos dentro da operação de óleo e gás, mais especificamente na parte de construção de poços. Depois tive uma jornada na área de projetos, passei cerca de 2 anos e meio, 3 anos na área de projetos, que foi quando eu comecei a ter mais conexão com o centro de pesquisa da Petrobras, levando as tecnologias que eram desenvolvidas para dentro dos projetos que eu era coordenador. Isso depois me levou a estar numa gerência nova de confiabilidade e qualificação de equipamentos, que também fazia uma parceria com o SEMPS, levando as tecnologias do SEMPS para dentro da área de poços. E há cerca de 6 anos atrás, para poder dar uma fechada no meu ciclo de carreira, eu saí da área de poços e fui para dentro do centro de pesquisa, conectado ainda com a área de poços, mas olhando para o portfólio de construção de poços dentro do P&D, e há mais ou menos um ano atrás eu assumi essa posição de gerente geral da gestão e inovação tecnológica, que envolve a estratégia de P&D, a forma como a gente olha para o portfólio de P&D da Petrobras como um todo, a parte de relacionamento com todos os stakeholders que compõem esse ecossistema de inovação, universidades, centros de pesquisa, startups e grandes empresas e operadores, e também com toda essa parte de contratação do sistema tecnológico. E Júlio, conta um pouquinho pra gente, você falou do SEMPS. O que é exatamente o SEMPS? Muita gente conhece a Petrobras, pouca gente conhece o SEMPS, né? O SEMPS é o centro de pesquisa da Petrobras, e a Petrobras ela tem uma ligação muito forte com tecnologia. Então, a Petrobras é fundada em 53, e em 63 é fundado o Centro de Pesquisa da Petrobras, lá na Praia Vermelha, no Rio de Janeiro, e durante a década de 60 a gente permanece na Praia Vermelha, muito conectado com a FRJ, e na década de 70 a gente funda o nosso primeiro centro de pesquisa já na Ilha do Fundão, na cidade universitária, que é o que a gente chama de SEMPS original. Em 2010 a gente funda o outro centro de pesquisa, que a gente chama de SEMPS Expansão, também na cidade universitária, em frente ao original, ele inclusive é interligado, os dois centros são interligados, uma área de cerca de 306 mil metros quadrados, equivalente a 37 campos de futebol. Temos hoje lá cerca de 116 laboratórios que a gente usa para pesquisas internas nossas, mais de 1.200 funcionários. Desses 1.200 a gente pode destacar aí quase 1.100 de pesquisadores, né, fazendo pesquisa interna e fazendo pesquisa em colaboração. E a Petrobras não faz nada disso sozinha, a gente tem uma gama muito grande de parceiros, hoje são mais de 200 parceiros, entre universidades no Brasil e fora do Brasil, startups no Brasil e fora do Brasil, e companhias de serviço e operadores também no mercado nacional e no mercado internacional. É um centro de pesquisa bem grande, a gente é o maior centro de pesquisa do hemisfério sul, né, e com foco na atuação em energia, não necessariamente em óleo e gás, mas energia como um todo, pensando também na descarbonização. Pô, muito legal. E me conta um pouquinho mais de que tipo de projeto que sai do SEMPS, assim, porque você tinha comentado um pouco antes da gente entrar aqui no podcast o volume de dinheiro a ser investido pela Petrobras em pesquisa e desenvolvimento e inovação. A gente está falando, no último plano de negócio, a gente está falando de 4,2 bilhões de dólares em investimento em 5 anos. Né? A gente está em revisão agora do plano de negócio, mas deve ser algo muito similar à previsão para os próximos 5 anos. Se você considerar os investimentos que foram feitos desde a criação da regulamentação
de investimentos P&D pela Agência Nacional de Petróleo, são mais de 34 bilhões de reais investidos no Brasil, né? Desses 34 bilhões, quase 30 investidos pela Petrobras. E aí a gente faz desde a pesquisa básica até o desenvolvimento e implantação de tecnologia. Então, quando a gente fala que a Petrobras está fazendo pesquisa, ela faz pesquisa focando em desenvolvimento de tecnologia para implantação nos seus negócios, mas a gente também investe muito em pesquisa básica. A pesquisa básica é essa que possibilita que a gente tenha disrupções futuras no nosso negócio e em outros negócios. Um exemplo aqui, a gente tem o desenvolvimento de um sistema que a gente chama de HICEP, que é um separador submarino de CO2. Então você, em vez de produzir esse CO2, esse carbono, e jogar ele para a atmosfera, a gente não leva ele nem mais para a plataforma quando a gente tiver esse sistema desenvolvido. A gente vai separar esse CO2 no leito submarino e reinjetar ele em poços para que a gente pegue esse CO2 e jogue de volta para os reservatórios, diminuindo a pegada de carbono, diminuindo as emissões que a gente tem nos nossos campos. Esse é um exemplo de um projeto de grande geração de valor, não só econômica, mas também geração de valor para a gente em reduções de emissão. E isso é importante destacar, porque valor para a gente não é só o monetário. Você reduzir a emissão de carbono, reduzir o impacto ambiental, aumentar a segurança das nossas operações e dos nossos colaboradores é um valor intrínseco à Petrobras. Ambiental e social, no Exato. final do dia. Ô, Júlio, e conta pra gente como que é um pouco dessa estrutura do centro de pesquisa, assim, os portfólios, as verticais que vocês atuam. Legal. Então, assim, hoje a gente está dividido em 4 grandes gerências gerais, né, de desenvolvimento de tecnologia. Aí a gente separa o desenvolvimento da produção, que é o pessoal que olha para a construção de poços, infraestrutura submarina, FPSOs, que é a engenharia da Petrobras. O que é FPSO? Perdão, boa. O que é um FPSO? É um Floating Production Storage Offloading. É o navio de produção, é onde a gente produz o óleo, separa o óleo do gás, reinjeta o gás e descarrega esse óleo para um petroleiro levar para a terra. Então, essa é uma área de engenharia nossa. A gente tem uma outra área, que é a parte de exploração e produção, que é o cerne do nosso negócio de óleo e gás hoje, que tem toda a parte de geociência, geologia, geofísica, com foco em entender essas jazidas e a melhor forma de explorar essas jazidas. Isso é super importante. Por quê? Porque mais do que produzir o óleo, é a gente produzir esse óleo com eficiência. Eficiência tanto energética quanto financeira. Se eu consigo produzir esse óleo com a maior eficiência, eu tenho a menor pegada de carbono, né, na produção desse óleo. É um óleo menos carbonizado, digamos assim. Então essas duas gerências, elas olham muito para o mercado de exploração e produção atual. Temos outras 2 gerências gerais. Uma que olha para a parte de refino, e aí tem um ponto interessante. Além do refino, também tem a parte da transição energética molecular. Então, biocombustíveis, produção de hidrogênio como combustível, são atuações dessa gerência geral olhando para a transição energética. E a gente tem uma outra gerência geral que olha também para a transição energética, que é a transição energética e sustentabilidade, em que eles estão focados na parte que eu chamo do transição energética do elétron. Eólica, solar, baterias e também para a parte de sustentabilidade. Então, por exemplo, quando a gente fala em CCUS, Carbon Capture Utilization and Storage, que é você pegar aquele carbono e ou dar uma utilização para ele, ou reinjetar ele nos reservatórios, visando descarbonizar as operações, não só da Petrobras, mas pensando em novos negócios, talvez como um negócio futuro de descarbonização da cadeia de produção na indústria siderúrgica, na própria indústria cimentícia, a gente tem uma gerência geral que olha para isso. Muito legal. E quais desafios o SEMPS tem hoje para resolver? Porque, assim, você falou numa parte de energia de elétron, outra parte molecular, enfim, a exploração de petróleo, o refino, que são coisas super complexas e impactam diretamente toda a sociedade no final do dia, né? Principalmente aqui o Brasil, né, que a Petrobras sendo tão relevante quanto é para a nossa economia. Quais são os principais desafios que vocês têm
agora? Vamos lá. Eu gosto muito de trabalhar com esse conceito de transição energética como evolução energética. A gente não vai ter uma transição abrupta do óleo e gás para uma nova matriz. O óleo e gás ele vai perdurar durante muito tempo ainda com uma nova matriz energética, até porque a gente tem que ter um cuidado muito grande com a segurança energética do país e também com uma transição energética justa. O que a gente chama de transição energética justa? Não dá para a gente fazer uma transição onde o custo da energia aumente. A gente já tem um conjunto muito grande de pessoas que não têm acesso à energia. Se você aumenta o custo dessa energia, você cria ainda um abismo maior dentro da nossa sociedade que já é tão desigual. Então a gente precisa trabalhar para que isso ocorra de uma maneira paulatina e justa para todos. Dito isso, a gente precisa melhorar o nosso óleo e gás. Então hoje, Petrobras já é uma referência mundial em termos de exploração offshore, mas o que a gente vê para o futuro é uma tendência de valores do Brent, do barril de óleo, mais estáveis e menor. Isso significa que a gente vai ter que ser mais competitivo, pensando como indústria, para que a gente tenha um custo de extração menor, um impacto dessa extração menor para o meio ambiente, então reduzir emissões, reduzir resíduos, né? E também a questão de segurança e integridade das nossas instalações. Então, assim, veja que no mercado de óleo e gás tem vários desafios ainda para que a gente evolua para um óleo e gás no futuro menos impactante. Mas isso não tira também o nosso foco na transição energética, do ponto de vista de uma nova matriz. E aí, quando a gente olha para essa nova matriz, a Petrobras pesquisa biocombustíveis já há muitos anos. Então, isso está no core do nosso negócio. A gente continua investindo em biocombustíveis, a gente já tem hoje o diesel R, que é um diesel renovável, a gente já tem discussões para construção de novos combustíveis na parte de aviação, que são os SAFs, né? O Sustainable Air Fuels, e você tem ainda desafios dentro, por exemplo, da produção de hidrogênio. A Petrobras hoje já produz hidrogênio para suas próprias operações. Mas como um novo negócio, a gente precisa entender como isso aconteceria. Além disso, você tem um outro mercado que não é da transição energética, mas contribui com uma visão de sustentabilidade da matriz, que é, como eu já citei para vocês, o CCUS. A gente já pratica hoje na Petrobras a parte de captura de carbono e o storage, que é o guardar aquele carbono dentro dos nossos reservatórios. A gente já faz isso no pré-sal. Hoje, cerca de 25% do carbono reinjetado no mundo é reinjetado nas operações offshore da Petrobras. Mas a gente faz isso para a recuperação de óleo, que também é bom, porque recupera o óleo. Lembra que eu falei, cada gota de óleo que eu consigo extrair a mais de um mesmo campo é uma gota de óleo com menor impacto de carbono, ou menor impacto ambiental. Mas pensando também como um novo negócio, como a gente poderia trabalhar nesse novo negócio de CCUS. Então é isso que o Centro de Pesquisa olha hoje para poder dar suporte e direcionamento para que as nossas áreas de negócio possam tomar decisões mais assertivas no futuro. Júlio, olhando você falar, né, nos parece assim, uma complexidade, porque um negócio do tamanho da Petrobras e com tantos negócios diferentes lá dentro, e o centro de pesquisa também, e eu fico percebendo toda essa coisa que acontece fora, em termos de pressão, né? Petrobras com economia mista, aí muita regulamentação, as agências nacionais de petróleo, de energia elétrica, ao mesmo tempo pressão da sociedade, ao mesmo tempo que está surgindo também esse desenvolvimento tecnológico. Como que o SEMPS está inserido nisso, liderando essas agendas e essa inovação, equilibrando esse curto prazo, a necessidade das áreas de negócio com essa visão um pouco mais de médio e longo prazo? Como que vocês têm tratado isso? Assim, alguns pontos que eu queria separar aqui antes. A gente tem a regulamentação do setor de óleo e gás como um todo, né? E isso ocorre não só no Brasil, mas lá fora também. As outras agências na Noruega, no Reino Unido, nos Estados Unidos, elas regulam bastante o setor, até por um motivo óbvio, né? Segurança energética. Estratégico como nação, né? Exato. E também a questão de segurança, porque é uma indústria que mexe
com riscos ambientais muito grandes. Então a regulamentação ela é feita para proteger, e a indústria de petróleo, em função disso, ela precisa trabalhar de maneira colaborativa em temas que são cruciais para a perpetuação da própria indústria, né? Eu diria que a gente tem ambientes em que a gente é competitivo um com o outro, e tem ambientes que nós somos colaborativos. Então, quando a gente pensa na evolução da indústria de óleo e gás, pensando em impacto ambiental, pensando em redução de emissões, pensando em melhoria de segurança, são temas em que a indústria se une para ajudar a mover, né, a regulamentação para um caminho que seja bom para todos, não só para os operadores, mas também para a sociedade. Então, separei esse mundo aqui, agora eu vou para o mundo da inovação. E aí tem um ponto que é super importante. A gente sempre olha para a regulamentação com um caráter deletério. E eu queria dizer... Uma desconfiança natural. Uma desconfiança natural. Mas quando você pensa em Brasil e na regulamentação que a gente teve para a inovação no Brasil, advindo da quebra do monopólio em 97, da criação da Lei do Petróleo, a gente tem a inclusão, né, do que a gente chama das verbas de obrigação da Agência Nacional de Petróleo. Eu gosto de chamar de verbas de oportunidade, ao invés de verbas de obrigação. E elas são verbas que obrigam os operadores a investir um percentual do seu faturamento, e aí isso varia de concessão, de partilha, ou para cessão onerosa, varia um percentual, mas é algo que varia entre 0,5% a 1% do faturamento daquele campo para você obrigatoriamente investir em pesquisa, desenvolvimento e inovação no Brasil. E isso não é só a Petrobras, mas os outros operadores também, Shell, Equinor, Total, que operam no Brasil, têm essa obrigação. E isso foi super importante para a gente desenvolver o cenário nacional de pesquisa e desenvolvimento. Então, hoje, o número aproximado é de cerca de 34 bilhões investidos desde a criação da lei, em 97. Petrobras gira em torno de 30 bilhões, então, por a gente ser o operador mais antigo, ter um volume maior, o maior número de investimentos é nosso, mas os outros operadores também investem muito em P&D. E aí tem um ponto crucial, que é investir no Brasil. Isso fez com que a gente investisse em infraestrutura no início da década de 90 e na década em 2000 para desenvolver infraestruturas no Brasil, infraestrutura nas universidades e nos centros de pesquisa. Isso também trouxe um impacto muito grande na parte de desenvolvimento humano. Então a Petrobras, que já prezava por investir nos seus funcionários, no desenvolvimento dos seus funcionários, também impulsionou o desenvolvimento com bolsas de mestrado, doutorado e pós-doutorado em centros de pesquisa e universidades no Brasil. E com o fruto de ter infraestrutura e mentes desenvolvidas, competentes no Brasil, a gente começa a ter uma alavancagem de vários projetos, né, feitos dentro do Brasil em parceria com institutos e empresas internacionais que possibilitaram a gente a desenvolver um conjunto gigante de tecnologias que geraram valor para a Petrobras e para a sociedade. E aí, dentro desse tema, né, a gente está falando muito de pesquisa e desenvolvimento, e aí tem uma diferença entre a inovação e a pesquisa. Como que é isso para a Petrobras e para o CEMPS? Isso é super importante, essa sua pergunta. A Petrobras ela investe, como eu falei para vocês, não só no desenvolvimento de tecnologias, mas a gente investe na cadeia desde o início. Então a gente investe em pesquisa básica, a gente investe em pesquisa aplicada e a gente investe no desenvolvimento de tecnologia. E a gente tem um sistema tecnológico exatamente voltado para essa visão multifacetada. Então eu tenho diferentes classes de projeto para separar cada bicho desse numa modalidade diferente. Então quando eu falo em pesquisas que já estão voltadas para o negócio, que eu tenho a conexão mais forte com minha área de negócio, que eu tenho algo já mais firme para implantar, a gente chama isso de entregas de valor, né? E a gente separa isso em dois grandes projetos, as entregas de valor e os grandes projetos. A diferença é o volume investido no tipo de projeto. Se a gente está falando em investimentos acima de 25 milhões de dólares, a gente chama isso de um grande projeto. Se é menor do que 25 milhões de dólares, a gente está falando numa entrega de valor. Isso são as duas classes que são conectadas diretamente com o nosso negócio, pesquisa aplicada e desenvolvimento de tecnologia. Mas nós somos um centro de pesquisa, mesmo que corporativo,
somos um centro de pesquisa. Temos como função primordial dentro da Petrobras o olhar à frente, o olhar adiante do nosso negócio atual, claro, em parceria com a nossa área de estratégia, para que a gente faça desenvolvimentos dentro de uma temática relacionada com a nossa indústria. E a gente tem duas classes diferentes de projeto. Uma que a gente chama de prospecção, entrega potencial, que é aquilo que o centro de pesquisa está trabalhando, desenvolvendo, mas ainda não está conectado com o nosso negócio. A gente vê um potencial naquilo, tem uma disrupção que pode nascer daquilo, mas a gente ainda não conseguiu achar um modelo de negócio para transformar numa entrega de valor. E aí a gente trabalha dentro do centro de pesquisa até achar esse modelo de negócio. E a gente ainda tem uma outra classe que vai lá na base, que é a experimentação, que eu olho para os experimentos, para as provas de conceito e invisto para que a gente tenha novas ideias brotando, né, do centro de pesquisa, junto com os nossos parceiros, para gerar insumo para essas entregas potenciais e para essas entregas de valor. Então o sistema tecnológico foi moldado pensando em a gente conseguir atuar em todas essas fases. Ô, Júlio, e quando a gente está falando, você falou muito dessa visão, tanto interna quanto externa do ecossistema, né? Conta pra gente um pouco dessas iniciativas da Petrobras quando a gente está falando de inovação, porque, por exemplo, tem um programa Conexões para Inovação, vocês acabaram de lançar o edital do CVC, né, que saiu no mercado. Então, conta pra gente um pouco como que isso se relaciona, né, com o ecossistema, essa coisa também de trabalhar com startups, né? Vou trazer um pouco do contexto histórico. Lembra que eu falei para vocês que o Centro de Pesquisa é fundado em 63? Durante a década de 60 e a década de 70, a Petrobras ela fazia exploração e produção, principalmente no nordeste do país, e a gente tinha alguns pequenos campos offshore no final da década de 70, aqui na costa do sudeste. Então a Petrobras ela era uma empresa muito mais concentrada na área de refino do que propriamente na área de exploração e produção. Isso levou, inclusive, a que o Centro de Pesquisa, apesar de já ter parcerias nessa época, a gente fazia muito desenvolvimento interno. Por quê? Porque a parte de refino tem vantagem competitiva. Então eu não queria compartilhar aquele desenvolvimento porque aquilo significava um diferencial para a companhia. Quando a gente começa a fazer novas descobertas na parte de IP, começa a descobrir novos campos offshore, e a gente começa a ir para águas profundas e ultraprofundas, isso significou que a gente precisava desenvolver tecnologia. Não existia tecnologia na época para explorar, por exemplo, o campo de Marlim, que é um campo de águas profundas, quase 1.000 metros de profundidade. Então a gente precisou desenvolver tecnologia, e para isso a gente precisava de parceiros. E aí a gente começa a abrir o leque. Já tinha parceria antes, mas a gente começa a abrir o leque para ter uma quantidade maior de parceiros. Então a década de 80 e a década de 90, elas são profícuas, né, nessa geração de parcerias, com empresas tanto no Brasil quanto lá fora, com centros de pesquisa tanto no Brasil como lá fora. Quando a gente começa, a partir de final da década de 90, com o advento da lei do petróleo, e aí a gente começa a ir para fronteiras exploratórias como o pré-sal, que a gente descobre no início de 2000, a gente precisa alavancar ainda mais esse ecossistema. E aí aumenta muito essa quantidade de parcerias. Essas parcerias geraram muito valor, mas a gente chegou a um ponto em que a gente viu que a gente tratava esses parceiros de maneira similar. E aí a gente tratava uma universidade da mesma maneira que a gente tratava uma empresa, da mesma maneira que a gente tratava uma startup. E são entes com drivers diferentes, com direcionadores diferentes, com necessidades diferentes, com modelos de negócio diferentes. E aí a gente começou a ter uma discussão de como seria essa forma de construir um ambiente que fosse mais claro para esses parceiros e também mais claro para os nossos pesquisadores de como conectar esse ecossistema. E aí daí nasce o programa Conexões para Inovação, um programa que tem múltiplos módulos. A gente tem um módulo de cooperação, que é a base do sistema tecnológico, cooperação com as universidades, cooperação com centros de pesquisa, a gente tem cooperação com empresas. É um modelo em que a Petrobras aporta conhecimento, o parceiro aporta conhecimento,
ambos aportam recursos financeiros e no final compartilham o resultado. Mas a gente viu que, por exemplo, com empresas a gente tinha uma necessidade de ir além, não bastava fazer o desenvolvimento, a gente precisava implantar. E aí a gente precisava achar um outro modelo, da onde advém hoje a encomenda tecnológica, que é um dispositivo que o governo possibilitou para as empresas estatais, que permitiu que a gente fizesse o desenvolvimento atrelado, né, a um fornecimento imediato por aquela empresa que desenvolveu com a gente. Isso atraiu as empresas. Da mesma maneira que a gente começou também a entender o mercado de startups de forma diferente e começou a tratar com esse modelo, com as startups de uma forma diferente. Isso levou a gente a criar agora o nosso novo módulo, que é o módulo de CVC, Corporate Venture Capital. Petrobras está lançando seu primeiro fundo junto com a FINEP, com o BNDES, um fundo de 500 milhões de reais, com aporte desses 3 entes e ainda aberto para outros entrantes, né, apostarem junto com a gente, financiarem startups de cunho tecnológico com foco em transição energética no Brasil, com foco em desenvolvimento de startups brasileiras. Então a gente está transitando por esses diversos módulos, esses diversos ambientes para capturar valor. E como que vocês veem hoje, assim, é uma estratégia ousada, né? Focar em pesquisa, né? Porque no fim do dia, quando vocês investem nessa natureza de startup, você precisa fundamentalmente de pesquisa e desenvolvimento dentro de universidade para que essas empresas nasçam dali, né? Com alguma patente ou, enfim, tecnologia específica para que vocês possam investir. E a gente sabe que existe um déficit aqui no Brasil, né? Comparado com a América do Norte, Europa, muito grande de empresas de cunho tecnológico. Qual o desafio que o CVC de vocês vai ter, na tua opinião, dada essa natureza e especificidade do ecossistema brasileiro de pesquisa? Eu acho que você já trouxe um ponto importante, que é a densidade, né? A gente tem startups muito boas no Brasil, mas a gente tem pouca densidade. E isso fala muito com o nosso modelo, né, de desenvolvimento de P&D. Né? A gente tem, como geração de conhecimento, acho que esses números são de 2022, a gente é o 13º país em desenvolvimento de conhecimento. Como é que a gente mede isso? Mede isso através de papers, artigos publicados. Nós somos o 22º em geração de patentes. Então, transformar o conhecimento em algo que eu consigo ter uma propriedade intelectual. E somos o 65º em geração de inovação, que é produto. Então, veja, a gente tem a capacidade técnica, a gente não está conseguindo ligar o modelo de negócio para poder gerar, né, valor, que no final do dia você precisa gerar o valor através da inovação, através da implantação desses produtos. Isso mostra claramente que a gente tem um gap. Esse gap, ele não está relacionado com a competência tecnológica que a gente tem. Eu acho que a gente tem um déficit de uma capacidade de gestão olhando para a parte de inovação, porque você gerir um projeto de inovação é diferente de você gerir um projeto de execução. Você tem diversas incertezas num projeto de inovação que você precisa aprender a trabalhar com elas. Né? Que num projeto de execução a gente tenta reduzir ao máximo essas incertezas. E por fim você tem uma capacidade de empreender. Empreender no Brasil já é um desafio de maneira geral. Quando você pensa em empreender em empresas de cunho tecnológico, o desafio ainda é maior, porque o investimento é maior. E aí você tem um sistema hoje que ele não contribui para que, dentro das universidades, aquele conhecimento, os professores e os próprios alunos tenham uma motivação para fundarem as empresas deles e, com isso, gerar uma densidade maior de startups no Brasil, que vão possibilitar que a gente tenha um avanço, aí não só para o CVC, mas de maneira geral, a gente tenha propostas novas oportunidades de cunho tecnológico. Então, eu acho que esse é um dos grandes desafios que a gente tem que trabalhar, e aí não adianta, não vai ser a Petrobras que vai resolver isso sozinha, a Petrobras tem interesse em movimentar isso,
mas a gente precisa também de uma atuação governamental, precisa de uma atuação do restante da indústria, e a indústria não só de óleo e gás, mas a indústria nacional como um todo, e também uma movimentação das universidades nesse sentido de tornar um ambiente mais pró-empreendedor dentro das universidades. Júlio, e aí aproveitando que você está trazendo isso, e claro, não é a responsabilidade apenas da Petrobras, acho que você deixou isso muito claro, mas quais iniciativas, para além do CVC, vocês estão atuando hoje no desenvolvimento desses novos negócios, deep techs, para fomentar isso no Brasil, principalmente quando a gente está falando de transição energética? A gente tem alguns projetos hoje com foco em gestão de inovação, né? Melhorar a gestão de inovação, melhorar o empreendedorismo. A gente tem um projeto com a PUC do Rio de Janeiro, a gente tem um projeto com a Unicamp, né? Que tem um foco em gerar um frame, né? De empreendedorismo para as universidades. Construir, verificar quais são o benchmark que a gente tem mundial, entender, né? A situação das nossas universidades, porque também não dá para você importar um frame desse direto de um modelo americano, de um modelo europeu para o Brasil, porque é diferente. Uhum. Então a gente entender quais são as dificuldades que você tem dentro do nosso sistema e com isso propor, né? E aí por isso que a gente está construindo junto com as universidades, propor um modelo em que a gente consiga atuar, fazendo com que as universidades tenham uma veia cada vez mais empreendedora, ao invés de ser, e aqui eu vou falar somente, mas não como demérito, ao invés de somente ser uma geradora de conhecimento. A gente acha que as universidades têm um potencial muito grande para serem geradoras de inovação, propriamente dito. Então a gente tem atuado nesses projetos com esse foco, né? E buscando a expansão. A gente está aberto a novas parcerias nesse âmbito de gestão de inovação também. Legal. E nesse tópico de transição energética, né? A gente fala de Petrobras, a gente só pensa naturalmente em óleo e gás, né? E a gente está vendo aqui a eletrificação de tudo praticamente, né? Carros elétricos, motos elétricas, mobilidade urbana e assim por diante. Como que a Petrobras hoje está focada ou está entrando também nesse mercado, né, de eletrificação, e quão importante é hoje a descarbonização para vocês? Pra você ter ideia, é tão importante que a gente tem uma diretoria de transição energética na Petrobras. Então, a gente criou uma diretoria, já tem algum tempo, com foco, né, na transição energética. E o P&D, como reflexo das nossas áreas de negócio, tem uma área voltada para a transição energética. Então, conforme eu falei para você, a gente entende que o óleo e gás vai perdurar. A gente entende que a gente vai ter uma matriz ainda com óleo e com gás durante muito tempo, na nossa matriz energética. Então a gente precisa ter um óleo e gás com menos impacto. E aí entra a descarbonização, não só a descarbonização do que a gente chama de escopo 1, escopo 2, que estão atrelados ao nosso negócio, mas também a descarbonização do escopo 3, que está atrelado aos nossos produtos. A Petrobras tem atuado com desenvolvimentos dentro do centro de pesquisa, com foco em reduzir essa pegada de carbono das nossas operações, mas também com foco em reduzir a pegada de carbono dos nossos produtos. E aí você tem pesquisas em biocombustíveis, você tem pesquisas em hidrogênio, né? Você tem pesquisas em combustível de aviação sustentável, olhando para essa parte molecular. Uhum. Quando a gente fala na outra parte da transição energética do elétron, como eólica, solar, elas podem vir a ser um novo negócio, mas independente de ser um novo negócio ou não, elas também possibilitam uma descarbonização do nosso negócio atual. Uhum. Então eu poderia pensar em eletrificação, por exemplo, dos nossos FPSOs, dos nossos navios, né? Eu poderia pensar em eletrificação dos nossos sistemas de produção. Não só o navio, mas o sistema submarino também. Uhum. O poço também poderia ser eletrificado usando fontes renováveis. Então a gente tem uma pegada com um olhar para dentro do óleo e gás, para evoluir esse óleo e gás com menor impacto ambiental, mas a gente também tem um olhar para novos negócios, aonde for fazer sentido para a Petrobras estar. Então a nossa área de negócio, a nossa diretoria,
focada na transição energética, ela tem como incumbência olhar do ponto de vista de negócio, e nós do Centro de Pesquisa temos o olhar de gerar tecnologia para possibilitar que esses negócios sejam sustentáveis. Então, pelo que eu estou entendendo, é muito mais uma oportunidade do que uma ameaça. Sem dúvida. A gente não enxerga a transição energética como uma ameaça. A gente enxerga a transição energética como uma oportunidade. A gente vai ter a coexistência de múltiplas categorias, né, de energia, não só no Brasil, mas fora, e aí entram as regionalidades, né? O Brasil já é uma potência em geração de energia renovável, tanto é que a base da nossa geração de energia é hidrelétrica. Uhum. E se você pensar em combustíveis, o Brasil também é pioneiro no uso de biocombustíveis, como o etanol, né? Não só o uso do etanol direto, mas o etanol também dentro da nossa gasolina. Os nossos motores hoje no Brasil são flex, permitindo que a gente tenha uma pegada menor de carbono também na geração de energia através de combustíveis. Júlia, aproveitando que a gente está falando um pouco dessa tendência aí, como que a inteligência artificial está sendo tratada, principalmente dentro do centro de pesquisa, para a aceleração da pesquisa, para o desenvolvimento? Como é que está essa iniciativa? Como é que está essa aplicação prática para vocês? Essa pergunta é bem legal e dentro da Petrobras a gente tem duas grandes áreas que atuam, né, com a parte de inteligência artificial. A gente tem uma área de TIC, né, de Tecnologia, Informação e Comunicação, que tem uma visão para aplicação direta de sistemas digitais, e a IA está embutida nisso. E a gente tem o próprio Centro de Pesquisa, né, que também atua em desenvolvimento de tecnologias digitais e uso de IA. Além disso, as nossas áreas de negócio são incentivadas também a desenvolverem tecnologias de IA, seja através do suporte do CEMPES, do Centro de Pesquisa, seja através do suporte da TIC. E a gente enxerga isso como um habilitador, né, para a geração de valor, não só nos novos negócios, mas dentro também do negócio atual. Então a gente tem oportunidades gigantescas no gerenciamento das nossas jazidas, né, de petróleo com o uso de IA. A gente tem oportunidades gigantescas em melhorar a integridade dos nossos ativos com o uso de IA. A gente tem oportunidades na segurança, a gente tem oportunidades no próprio gerenciamento da energia que a gente utiliza dentro das nossas unidades de produção e de refino com o uso de IA. Então a Petrobras tem um olhar para esse ramo do digital, né, com foco em melhorar não só os nossos processos de trabalho, mas melhorar a eficiência do nosso sistema de produção. Para dar um número aproximado, se você pensar hoje, não em termos de investimento, mas em termos de número de projetos, hoje 50% dos nossos projetos no Centro de Pesquisa, em termos de volume de projetos, se não financeiro, eles são focados em tecnologias digitais e de IA. Então, quando a gente fala em IA e sistemas digitais, o custo de desenvolvimento soft tech é muito mais baixo do que o custo de desenvolvimento de tech. Então, por isso que eu gosto muito de frisar, em termos de volume de projetos, grande parte é focado em desenvolvimento de sistemas digitais, mais de 50%. Quando a gente fala em volume de investimento, aí a gente tem um investimento muito mais alto em termos de projetos de deep tech. E como que hoje, assim, são muitos projetos que vocês hoje têm ativos, são mais de 1.200 pessoas, comentou, né? Só no CEMPES. São 1.200 pessoas no CEMPES. E a gente está falando de tecnologias ou muito novas ou a serem desenvolvidas, né? Como que hoje vocês estão recrutando ou captando capital humano, intelectual? Porque você vai precisar de um batalhão de gente com uma habilidade que hoje talvez dentro da Petrobras não tenha, né? Ou está começando a ser criado. Como é que se dá isso hoje dentro da Petrobras? Essa é a graça da parceria. A gente entende que a gente não vai resolver tudo sozinho, e não é para a gente resolver tudo sozinho. Legal. Então, quando eu falo que a gente tem hoje 1.100 pesquisadores dentro do Centro de Pesquisa, se você considerar mais de 200 parcerias que a gente tem hoje em andamento, a gente está falando de mais 9.000, 10.000 pesquisadores fora da Petrobras, trabalhando
em parceria com a Petrobras. Então, essa densidade de pesquisadores é da ordem de 10 mil pesquisadores. Legal. E essas competências, algumas a gente tem dentro de casa, outras a gente busca no parceiro. E essa busca na competência pelo parceiro não é uma busca só para desenvolver a tecnologia, mas é uma busca também para internalizar o conhecimento. E aí a gente tem um ponto super importante, que é: eu vou precisar de uma nova competência no sistema tecnológico. Eu não construo essa competência da noite para o dia. Eu preciso dar treinamento, eu preciso colocar esse profissional em contato com outros profissionais que estão no estado da arte, né, do assunto. E aí, nesse sentido, é que construir essas parcerias é fundamental. Não adianta eu achar que eu vou contratar alguém hoje e eu já vou estar com essa pessoa pronta para atuar na Petrobras, no centro de pesquisa, sozinha. Primeiro, no nosso sistema, que é complexo e que é desafiador, né, do ponto de vista de desenvolver tecnologias para o óleo e gás e para a transição energética. Mas, mais do que isso, o tempo de formação é longo. Uhum. Então, eu preciso capturar novos talentos para dentro da Petrobras, mas eu também tenho que usar talentos que existem fora da Petrobras para desenvolver com a gente e para fazer essa internalização para os nossos times dessas outras competências. Competências essas que não são só de IA. A gente Sim. foca muito hoje em IA, mas existem outras competências, conforme eu falei aqui, de empreendedorismo, que são fundamentais para que a gente desenvolva tecnologia. Empreendedorismo não é só fora da Petrobras. Dentro da Petrobras também, com os nossos pesquisadores serem mais empreendedores do ponto de vista de implantação desses projetos. Então, isso é algo que a gente trabalha para um desenvolvimento sustentável da pesquisa. Ô, Júlio, e aí falando desse tanto de parceria que vocês têm, além dos pesquisadores internos e milhares de projetos rodando simultaneamente, que métricas assim vocês mais valorizam quando vocês olham para a inovação para conseguir acompanhar tudo isso do ponto de vista de portfólio, retorno? O que realmente está gerando de valor todos esses projetos? A gente tem algumas métricas que a gente usa, conforme eu falei para vocês. Nós na Petrobras temos, além do retorno financeiro, que como qualquer empresa a gente precisa ser lucrativo no final do dia, nós temos uma preocupação muito grande também com toda a parte socioambiental. Então, a gente tem métricas para medir valor, né, o retorno sobre o investimento, mas, por exemplo, a gente tem projetos em integridade e em segurança que, se você for olhar do ponto de vista financeiro, elas destroem valor, porque está custando um dinheiro a mais para fazer a mesma operação, só que segurança para a gente é inegociável. Meio ambiente, redução de emissão é algo que para a gente é inegociável. Então a gente investe porque isso gera um outro valor, que é o valor da segurança, é o valor da redução de emissões. Então a gente tem indicadores que medem isso dentro do centro de pesquisa. Então essa é uma forma de medir o desenvolvimento tecnológico. Tem uma outra forma de medir que é super importante, que é assim, diferente dos projetos de execução, eu gosto muito de frisar isso. Projeto de execução, a gente mede o resultado de projeto de execução, se ele cumpriu o prazo, se ele cumpriu o escopo e se ele cumpriu o valor. Né? É assim que a gente mede resultado de projeto de execução. Fechou no prazo? Fechou dentro do orçamento? Cumpriu o escopo? Perfeito. Projeto de pesquisa é diferente. Porque projeto de pesquisa é feito para falhar. Tem que falhar. A gente tem que ter falha. Porque se não estiver tendo falha, você não está arriscando, você não está trazendo diferente. Não que todos os projetos precisem falhar. Mas, se você tem um portfólio onde tudo dá certo, alguma coisa está errada. Algo então, não está certo. É isso. Então, a gente tem uma preocupação muito grande em ter um portfólio com risco, mas risco trazendo alta recompensa. E aí, para isso, a medição não pode ser se você cumpriu simplesmente o prazo, se você cumpriu simplesmente o orçamento. É claro que tem que ter um controle. Tem que ter um controle de prazo, tem que ter um controle de orçamento. Mas mais importante do que você cumprir o orçamento e cumprir o prazo é se você aprendeu alguma coisa com aquele projeto. Então, a falha
numa pesquisa não é fracasso, ela é aprendizado. O que para a gente é falha? Falha é eu desenvolver algo desde o TRL mais baixo, TRL é Technology Readiness Level, a Petrobras adota o TRL de 1 a 9, assim como a NASA utiliza, o nosso modelo é similar ao modelo hoje utilizado pela ISO. Então, se você desenvolver a tecnologia até o final e você não implantar ela, isso é falha. Muito interessante isso. Segue o fio. E o ponto é, a gente tem inclusive uma outra dimensão que a gente utiliza para medir junto com o TRL, a gente tem o que a gente chama de CRL, Commercial Readiness Level, é o nível de maturidade comercial daquele produto. Uhum. Algumas outras empresas utilizam, por exemplo, o Departamento de Energia americano usa o ARL, que é o Adoption Readiness Level, que é algo similar. O que eu meço com isso? É a minha prontidão de negócio para absorver aquela tecnologia. E a gente olha isso num eixo cartesiano. Então, se eu estou desenvolvendo o TRL e eu não estou desenvolvendo o CRL, significa que eu estou ficando com a tecnologia pronta, mas eu não tenho um modelo de negócio para implantar ela. Isso é um perigo. Por quê? Porque é o risco de eu pegar aquela tecnologia e colocar numa gaveta, botar numa estante e não utilizar. Então, eu gastei dinheiro, gastei recurso humano, que não é só dinheiro, o recurso humano também é importante, custo de oportunidade daquele pesquisador está fazendo outra coisa. Eu gastei isso e não tive um retorno. Então, quando o TRL avança e o CRL não avança, eu tenho esse problema. Da mesma forma, se eu tenho o meu CRL avançando, quer dizer, a minha maturidade de negócio está ficando pronta, eu já tenho ali, e o meu TRL não está avançando, isso é sinal de que eu estou perdendo a oportunidade de fazer dinheiro. Então, deveria colocar mais esforço para desenvolver aquela tecnologia para que o TRL e o CRL avancem no mesmo sentido, e aí você tem uma implantação da tecnologia. Então, a gente tenta medir, e aí veja, a gente está medindo aqui com TRL e CRL um produto. Júlio, e quando a gente está falando de pesquisa básica, TRL e CRL são a melhor medida? Não, não são. A gente está mais preocupado, quando a gente está falando de pesquisa básica, em gerar o conhecimento. Depois que esse conhecimento é gerado e a gente transforma ele numa entrega, aí sim a gente começa a usar as escalas de maneira mais adequada. Então, cuidado que tem que ter, porque quem tem foco demasiado no negócio tem uma tendência a matar a pesquisa básica, porque não consegue ver valor nela naquele início. Então você tem que proteger aquela pesquisa básica até aquele embrião se tornar algo que você consiga conectar com o negócio. Então a gente também tem essa preocupação na Petrobras. Como é que eu protejo esse embrião para que ele possa se tornar um bebê que todo mundo vai querer abraçar na área de negócio e levar até a maturidade correta. E legal que com esse método, né, essa metodologia que vocês têm e controlam e medem ali, você consegue entender aonde você tem que investir mais, né? Se é em mais pesquisa, se é mais a partir da tecnologia em si, ou se, vamos focar agora no modelo de negócio, como que a gente usa isso? Né? Então, acho que muito legal, porque no final do dia a inovação, ela é uma tecnologia aplicada. Né? Ela precisa da aplicação, ela precisa gerar valor. Né? E se você não consegue sair do nível básico de modelo de negócio, da parte de comercialização, como você trouxe, você não consegue gerar inovação, né? Muito legal. Mas aí nesse ponto, trazendo um pouco da sua experiência, né? Como que evita isso? Quais dicas práticas que você dá para evitar que essa inovação ela morra antes de virar uma solução realmente de mercado? Como que você equilibra essa parte técnica e de modelagem? Então, uma das coisas que a gente fez na Petrobras foi exatamente separar esses mundos. No passado, a gente tratava... tinha uma classe de projetos chamada projetos tecnológicos, em que estava tudo ali dentro. Então, quando você coloca todos esses conjuntos no mesmo pote, existe uma tendência natural que você mate a pesquisa básica para poder colocar mais esforço na pesquisa aplicada que está mais conectada com o negócio. É mais atrativo para o negócio. Mais tangível ali, né? Mais tangível, está na mão. E aí você tem a tendência a matar a pesquisa básica. Quando a gente quebra isso em diversas modalidades diferentes, tipificações de projetos diferentes, você consegue botar
requisitos para cada uma dessas modalidades mais adequadas para ele. E aí, de novo, na hora que eu coloco requisitos mais adequados e eu protejo isso com uma visão de quais são os OKRs que eu quero medir em cada classe dessa, quais são os resultados que eu espero em cada classe dessa, você protege um pouco mais essa pesquisa básica. Então, a gente buscou fazer dessa maneira, de maneira que a gente pudesse direcionar os esforços e os resultados esperados para cada tipificação. E isso, assim, queria ver a tua visão, entender a sua visão sobre, mas para você conseguir fazer isso, você tem que ter uma elasticidade de tempo também, né? Porque para você sair de uma pesquisa básica para ir para aplicação, você não faz isso do dia para a noite, você não faz isso na virada do trimestre ou na virada do ano fiscal, muitas vezes. Como é que vocês enxergam isso, né? Porque vocês precisam de pessoas lá pensando no longo prazo, no médio prazo e também no curto prazo, né? Como é que vocês fazem essa... Pesquisa e desenvolvimento e inovação é maratona, é uma corrida de 100 metros. A gente tem um olhar para as coisas que estão prontas. Então, quando eu falei lá do Conexões para a Inovação, a gente tem um olhar, por exemplo, a gente tem um outro instrumento que a gente utiliza, que é o Compras Públicas de Soluções Inovadoras, né? Que também é um advento regulatório do governo, que permitiu às empresas públicas, né, e o serviço público contratar soluções que já estão prontas. Então a Petrobras tem um olhar para um screening de coisas de curto prazo que a gente precisa capturar e a gente tem um modelo de conexão para isso adequado. Tá? Mas quando a gente fala em desenvolvimento tecnológico, conforme você falou, não é algo do estalar de dedos. Não existe eu quero P&D e eu quero P&D para ontem. Se é P&D, não é para ontem. Se é P&D com Deep Tech, não é para ontem mesmo. Até porque tem toda uma segurança, principalmente em operações como a da Petrobras, você tem que ter uma garantia de uma qualificação e segurança muito grande nos equipamentos que a gente está utilizando. O impacto é gigantesco do ponto de vista ambiental e de segurança. Uhum. Então, a nossa preocupação maior hoje é em como eu reduzo o tempo entre a pesquisa e a implantação. Assim, eu tenho tempo da pesquisa e tenho a implantação. O que eu quero é diminuir esse gap que está entre o fim da pesquisa e o início da plantação. Então, para isso, a gente tem que pensar em modelos de negócio, em modelos contratuais diferentes, para que a gente reduza esse time to market. Porque, de novo, quando esse time to market é muito longo, perde dinheiro a Petrobras, perde dinheiro o parceiro, porque o parceiro quer vender logo e a Petrobras quer fazer o uso daquele produto logo. Uhum. Isso gera valor para ambos. Então, o que a gente tem buscado trabalhar com as empresas e com os institutos de pesquisa é como é que eu encurto esse time, como é que eu crio um sistema de incentivo que seja um ganha-ganha para ambas as partes. Então, é essa a preocupação que a gente tem. Agora, quando a gente olha para a pesquisa, foi o que você falou, tem um tempo, 2, 3, 4, 5 anos, quando a gente está falando de pesquisa básica para o desenvolvimento. Uhum. Veja, 4, 5 anos, pesquisa básica. Se eu estou falando em algo que está na pesquisa aplicada, quando eu estou falando em algo que está na pesquisa básica, é mais tempo ainda. Então você tem que ter a paciência para nutrir aquele produto, você vai falhar diversas vezes, você vai reinvestir, mas de novo, reinvestir com aprendizado, né? Reinvestir trabalhando as lições aprendidas que você teve na falha inicial, para poder evoluir esse produto. Todos eles vão chegar no final? Não. Essa é a graça do P&D. Você vai fazer coisas que vão falhar no caminho, vão ficar pelo caminho, que você vai entender que isso faz parte do negócio. Então tem esse aprendizado também, que é importante para os gestores, né, de inovação das grandes empresas, para eles entenderem que nem tudo que você for fazer em inovação vai dar certo. Mas aquilo que der certo vai pagar pelo todo. Então diria que esse é o desafio. Portfólio. Isso. Entrando no tema bastidores da inovação, vou fazer uma pergunta capciosa. Você hoje, nessa cadeira como um alto executivo de inovação do setor de energia, o que mais te desafia hoje? Eu acho que o grande desafio que a gente tem
é um desafio de integração do ecossistema, né, com um direcionamento claro de incentivos para cada ente do ecossistema. A gente produz muito resultado, a gente gera muito valor, né, com desenvolvimentos no Brasil. E aí, assim, para quem não conhece o ecossistema nacional de inovação, quando para olhar, você olha os institutos Senai, por exemplo, você olha as nossas universidades no Brasil, e aí da região sul à região norte. Quando você coloca uma lupa, você vê uma capacidade de geração de valor muito grande. Aliado a isso, tá? Eu costumo dizer que não falta dinheiro, tá, para investimento em tecnologia no Brasil. Então, você olha o advento da lei do petróleo com as verbas de obrigação da ANP, das verbas de oportunidade da ANP, a ANEEL também tem no setor elétrico. Então a gente tem um conjunto de instrumentos públicos, né, de política pública que ajudam no investimento em P&D. Além disso, você tem o FNDCT, que é o Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia, que também, através da FINEP, investe muito em pesquisa no Brasil. Então não falta dinheiro no Brasil. O que eu acho que falta é a gente ter um olhar mais integrado e com intencionalidade, com direcionamento para onde a gente deveria estar colocando mais energia nossa. E aí, de novo, tem toda a parte de regionalidades do Brasil. Tem regiões que são mais propensas para alguns temas, outras regiões são propensas a outros temas, e a gente tem um problema também de uma diversificação de investimento, e às vezes em múltiplos grupos, muitos grupos, por um mesmo tema. E talvez a gente devesse ter especificidade. Então acho que falta hoje a gente conseguir, como país, e aí isso não é uma atribuição só do governo federal, isso é o governo federal, os governos estaduais, os governos municipais, as empresas, o setor empresarial, os próprios centros de pesquisa, tanto privados quanto públicos, a gente atuar nessa orquestração com um olhar de geração de valor para o todo, para a sociedade, ao invés das individualidades. Eu diria que esse é o grande desafio que a gente encontra hoje. Não é um desafio de geração de competência, a gente tem competência, não é um desafio financeiro, é um desafio mais de uma orquestração. Eu acho que isso é que a gente precisa evoluir no cenário nacional. Júlio, para quem está assistindo aqui e quer conseguir inovar dentro das grandes empresas ou médias empresas que trabalham hoje, instituições públicas e privadas, qual que é o conselho que você dá hoje para esses caras, para essas pessoas conseguirem ser mais eficazes, mais efetivas? Vou chover no molhado aqui, mas um ponto super importante. Eu costumo dizer que a inovação ela é 20% criatividade, então eu chamo de 20% de inspiração e 80% transpiração, que é o trabalho árduo. Então, não ache que inovar é estalar o dedo e a sua ideia está pronta. Inovar tem uma parte de criatividade, e a gente precisa trabalhar a criatividade nas nossas equipes, permitir que as equipes errem. Errar faz parte do processo criativo. E a gente tem que ter resiliência. A gente tem que ter resiliência para continuar aquela pesquisa, mesmo quando ela falha, mas se eu tiver um aprendizado, eu continuo evoluindo ela até a gente conseguir gerar um produto. Então tem um trabalho de desmistificar a inovação como algo que alguém teve uma ideia genial e da noite para o dia a pessoa desenvolveu a tecnologia, desenvolveu o modelo de negócio, desenvolveu o mercado. Essas coisas não acontecem assim. Elas precisam ter um cuidado, você precisa ter uma incubação, nutrir aquela ideia para que ela se transforme em algo que vai gerar valor. Então, eu diria assim, ponto principal, urgência é importante, senso de urgência é importante, senso de ownership, de ser dono da ideia é importante, mas não podemos esquecer que leva tempo para maturar
uma ideia até ela virar um produto. Então tem que ter paciência também, tem que ter resiliência nesse processo. Júlio, para fechar, na sua visão, né, o que você enxerga como ponto alto assim do que vai vir agora como próximos passos para o setor de energia? Eu acho que assim, eletrificação é algo que na indústria de óleo e gás vai ser ponto crucial. Eletrificação não só pelo fato de sistemas elétricos terem mais confiabilidade do que sistemas hidráulicos, mas com foco também na transição energética. Então, como eletrificar as nossas operações para reduzir os impactos, né, do uso de combustíveis fósseis dentro da própria operação da Petrobras. Então, a eletrificação é um caminho. Acho que CCUS, né, será um outro tema de grande relevância, até para a gente descarbonizar a nossa própria indústria de óleo e gás, mas também como um negócio. Porque a gente pode pensar em descarbonizar outras indústrias. A gente poderia pensar em descarbonizar a indústria cimentícia, a indústria siderúrgica. Então, existe um potencial muito grande em CCUS. Além disso, tem toda a parte de transição energética, tanto molecular, como desenvolvimento de novos combustíveis, de biocombustíveis, mas também com parte de desenvolvimento de hidrogênio. E aliado a tudo isso, você tem a IA entrando como um habilitador, né, de um acelerador, né? Exato. Sem freio. Sem freio. Então a gente tem um desafio, inclusive, de capacitar, né, as nossas equipes para que elas façam um uso mais adequado, né, da IA. Eu estava até conversando um pouco antes, hoje, sobre como é que a gente está trabalhando IA hoje, né? A proporção que a gente guarda é quando a gente surgiu o Excel, que a gente usava o Excel e achava que sabia usar o Excel, simplesmente colocar na planilha e botar função soma, a gente achava que sabia usar o Excel, aí a gente depois aprendeu PROC V, PROC H, tabela dinâmica, a mesma coisa acontece com a IA. Hoje, a maior parte dos profissionais usa a IA ainda de uma forma muito elementar. A gente tem um potencial muito grande no uso da IA, não só na melhoria da eficiência laboral, mas também quando a gente pensa na pesquisa, o uso da IA para potencializar os resultados da pesquisa. Então, isso é um grande desafio. Eu acho que vai ser uma tendência muito forte na parte de pesquisa, desenvolvimento e inovação, o uso da IA como aceleradora. Muito legal. Júlio, muito obrigado pelo papo de hoje. Foi muito legal, vários aprendizados aqui. A gente tem várias anotações que a gente vai fazer daqui, saindo dessa conversa. Turma, prazer. Bastidores da Inovação, mais acho que nossa quarta ou quinto episódio. Fiquem ligados aí para os próximos. Obrigado, Sufi. Obrigada, até já.